Amado querido, nós estamos. Boa noite, amigos que chegaram agora, que bom que vocês vieram. Estamos aqui de ouvidos e olhos bem abertos, ansiosos e muito felizes pela sua presença. Sinta-se em casa, a palavra é sua. Obrigado, Alessandra. Boa noite a todos, boa noite, amigos. Para mim é uma grata satisfação voltar a reencontrar vocês, a travar contato com vocês. Grupo esse que eu conheci em outro tempo, né? Nos tempos em que as interações presenciais era algo normalizado e não havia cogitação desse distanciamento que estamos vivendo hoje. Gostaria de agradecer, portanto, ao convite que me foi feito na pessoa de Alessandra, em nome de quem eu cumprimento todos do grupo, porque ela certamente foi a porta-voz do grupo. Dizer que para mim é uma honra e uma grata satisfação estar mergulhando sobre essa obra portentosa, essa obra de fôlego. E já adianto em dizer, como eu disse na outra oportunidade, estivemos fazendo uma espécie de síntese ou de comentário sucinto sobre a primeira parte. E como deixamos, né, esse registro e essa consideração da primeira parte da obra Paulo Estevão, resolvemos, em combinação com a própria Alessandra, fazer uma espécie de síntese também, de consideração geral sobre a segunda parte, para fazer uma espécie de fechamento aí da minha abordagem específica. Naturalmente que outros companheiros devem ter também transitado sobre vários episódios especiais da obra, mas é sempre um desafio falar da obra Paulo Estevão, porque ainda que eu falasse o dia inteiro aqui, ainda que eu abordasse o dia inteiro a obra Paulo Estevão, ainda que fosse um seminário durante esse domingo todo, ainda assim seria uma abordagem muito minúscula, muito pequena, sobre tudo aquilo que essa obra tem a oferecer. Sempre vai ser um recorte muito específico, né? Uma abordagem que sempre sacrifica muitas coisas, porque quando a gente para comentar sobre a obra Paulo Estevão, a gente está falando de uma vida, aliás, de algumas vidas, e aqui eu já adianto uma coisa que eu gostaria de comentar aqui. Chico Xavier certa vez deu um depoimento dizendo que houve alguns momentos de muita emoção na vida dele. Um deles, inclusive, foi quando ele psicografou o final da primeira parte de Paulo Estevão, quando ele psicografou aquela entrada de Saulo em Damasco e a visão psíquica que Saulo teve de Jesus e caindo do animal e toda aquela visão que ele teve, como se fosse numa cena cinematográfica. Ele chegou a tombar. Saulo caiu do camelo, Chico caiu da cadeira, inclusive deixando o lápis voar no canto. Só o sapo que acompanhava ele, o famoso sapo que acompanhava ele na psicografia, na fazenda ali, o Rômulo Joviano. A família Joviano era uma família muito ligada a Chico Xavier. E ele simplesmente desmaiou de emoção. Esse é um dos momentos impressionantes, né, da psicografia dele. Um outro momento que ele diz que é impressionante é o momento em que ele escreve o último capítulo do livro Boa Nova, a respeito de Maria de Nazaré, quando ele narra a cena final, quando Humberto de Campos narra a cena final, ele também se emocionou muito. E um outro momento da psicografia de Chico especial foi quando ele terminou a obra Paulo Estevão nessa segunda parte. No final da obra, quando a obra realmente encontra o seu desfecho, Chico Xavier é tomado por uma emoção imensa. Isso quem contou foi Roque Jacinto, em uma das biografias de Chico Xavier, em entrevista a ele, porque quando acabou a obra, o quarto, né, o local onde ele estava psicografando, a sala onde ele estava psicografando, da Fazenda Modelo, foi totalmente iluminado, como se o sol entrasse na sala, e ele viu todas as personagens da obra entrando uma por uma, de Abigail ao próprio apóstolo Paulo, na presença dele. E ele, segundo ele próprio diz, desmaiou de emoção. Então, essa segunda parte da obra é de fôlego,
é de fôlego. Se a gente via um Saulo, como dizia uma amiga minha, eu leio a primeira parte e fico com raiva de Saulo. Aí na segunda parte eu já tomo um amor por ele. E essa é uma intenção de Emmanuel, porque essa obra também é uma obra de misericórdia, de mostrar um coração que caiu, que falhou, que fracassou, mas que teve um grande mérito de fazer uma grande revolução, de voltar aos seus próprios erros, corrigi-los, revê-los, assumi-los. Eu costumo dizer que quase sempre o nosso orgulho não deixa a gente refazer os erros socialmente nos meios em que a gente errou, né? É muito comum, e eu lido com isso, inclusive na minha atividade profissional, alguém que de repente tem algum constrangimento público, alguma situação vexatória, como um mecanismo de proteção, e é válido, não é condenável, né? A pessoa às vezes muda de local, vai morar em outro local, né? A depender da situação grave que viveu, sei lá, viaja para o exterior e mora um tempo fora, né? E faz intercâmbio, né? Se afasta daquele local no qual ela sofreu tanto, né? Para refazer a vida. E isso é louvável, né? Mas o que a gente vê nessa segunda obra é um sujeito que era uma espécie de ministro do Supremo Tribunal Federal, uma criatura que era proeminente no seu meio, né? Promessa da raça hebraica, né? Dos judeus, promessa da cultura hebraica para ser um grande doutor da lei, né? Inclusive ocupar talvez a principal cadeira do Sinédrio. Um indivíduo que era invejado, que tinha condições, portanto que estava pleiteando um cargo, queria lhe dar também uma condição material, um conforto material muito bom. Era um indivíduo que era invejado, um indivíduo que era jovem, que era desportista, que era bonito, que era atraente, que chamava a atenção das meninas, das mulheres. Ele próprio se gabou em uma conversa com a Abigail, né? Ele próprio fez uma espécie de autopropaganda dele nesse sentido. Um indivíduo que era visto assim como uma referência, né? Um símbolo. E esse indivíduo recomeçar a vida ali entre os seus como um mendigo, praticamente um mendigo, né? Vendendo tapetes para lá e para cá, execrado do meio onde ele saiu, porque ele simplesmente renunciou a tudo, então era considerado um maluco. Então, tem um trecho da obra que Emmanuel diz que as pessoas olhavam para ele e diziam: é louco, mas é louco inofensivo. É um louco que não gera perigo na gente, não. Pra lá e pra cá, ficou esquálido, pele e osso, né? Barba desgrenhada, né? Aquela beleza que ele tinha bem ajeitado não tinha mais, as vestes não eram aquelas vestes que ele tinha, né? Ficou realmente com uma vida mais simples, né? Foi pro deserto, né? Ficou no deserto meditando com um casal que estava foragido dele, né? Aliás, ele ali viu o modelo de casamento que ele queria para ele mesmo, ele ia não ter na vida física. Aquela Prisca era o modelo de relação amorosa, era o modelo ideal de relação amorosa que ele pôde acompanhar durante aqueles 3 anos no oásis de Dan, no deserto de Dan, e pôde beber daquela fonte, daquela inspiração. Naturalmente, quando ele via Áquila e Prisca, ele deveria pensar na sua Abigail, né, que havia falecido, que havia desencarnado, e ali foi se forjando, foi se fortalecendo, foi formando um outro homem, né, que era visto assim por aqueles amigos de infância, colegas do Sinédrio, pessoas que conheciam ele antes e agora viam ele depois, execrado, portanto, desse meio original, e a vida inteira, mal visto, ou visto com certa desconfiança pelos cristãos. A missão e a saga de Paulo também não foi fácil no meio do cristianismo, porque ele sempre era visto como a gente normalmente gosta, né, de fazer. A gente fala muito em perdão, em segunda chance, mas ninguém esquece o erro que a pessoa teve antes, né? Sempre se lembra. Você não lembra como ele era antes, né? A gente tinha assim. E ele tinha esse rótulo, essa pecha, esse estereótipo que teve que carregar a vida inteira. Ele sempre foi visto com desconfiança pelos discípulos cristãos primitivos, pelos cristãos ali iniciais, e teve que realmente sobrepor isso com bastante inteligência, com sabedoria e com autoridade moral, né? Bem, mas eu preciso dizer que o Espiritismo, isso quem fala são os próprios espíritos na obra O Livro dos Espíritos, né? Questão 627, se não me falha a memória, tem uma questão lá no capítulo Leis Morais, a primeira parte,
o primeiro capítulo da terceira parte, né, Lei Divina ou Natural, tem um momento que Kardec pergunta sobre a lei divina, etc., a lei moral, e aí os espíritos falam que Jesus, os ensinos de Jesus é que melhor reflete essa lei, né? Jesus, para o espiritismo, não é, na verdade, um ícone que veio para estabelecer sistemas religiosos do Ocidente. A gente sabe que Jesus é muito maior do que isso. Na verdade, nós sabemos que Jesus está por detrás de todos os processos espirituais do planeta, inclusive das religiões, inclusive não cristãs. A mão dele está por detrás. Quem leu A Caminho da Luz de Emmanuel sabe disso. Que de Buda a Maomé, nas grandes tradições do Oriente, Jesus estava por detrás porque eram auxiliares dele. Nós é que aqui no mundo colocamos Ocidente cristão e Oriente não cristão. Mas por detrás, a mão de Jesus sempre esteve nos processos de religiosidade do planeta. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho, né? Ele dizia. E no item 627, se não me falha a memória, lá no capítulo Lei Divina Natural, quando fala sobre esses ensinos do Cristo, que Cristo veio, que os missionários também vêm trazer essa lei divina de uma forma mais ou menos completa. E aí, em determinado momento, Kardec pergunta sobre a missão do Espiritismo, sobre a função da obra espírita. E os espíritos dão a resposta dizendo mais ou menos assim, que Jesus falava por parábolas, que a proposta espírita é retomar os ensinos do Cristo que foram mal compreendidos, que foram mal entendidos, que foram distorcidos, que foram deformados, falar de maneira clara, explicar, elucidar e esmiuçar aqueles pontos que a gente não conseguiu compreender bem, que a gente não entendeu bem, e que agora a gente tem condição de entender de maneira clara, sem metáforas. E aí, em determinado momento, há uma frase que eu considero uma pérola. Uma pérola, quando os espíritos dizem assim: nós estamos aqui no plano espiritual envolvidos na tarefa de trazer o reino de Deus anunciado por Jesus. Eu não estou sendo literal, não estou citando aqui de memória, mas é mais ou menos assim. Nós estamos incumbidos de encaminhar o reino de Deus anunciado por Jesus. Essa proposta é interessante porque faz do Espiritismo, portanto, ter o mesmo foco do Evangelho e, portanto, do cristianismo original. Evangelho é uma coisa, cristianismo é outra, né? Eu costumo dizer isso, né? Evangelho é os ensinamentos que saíram da boca de Jesus e, sobretudo, da sua vida e dos seus exemplos. Cristianismo é uma tentativa humana de viver o Evangelho. Há cristianismos que se afastaram bastante do Evangelho. Basta ver o cristianismo da Idade Média, né? O cristianismo das guerras religiosas, né? Mas o cristianismo primitivo foi aquele momento em que a obra humana se igualava aos ensinos do Evangelho, né? Porque se o Evangelho é mais importante, porque é os ensinos puro, e o cristianismo é sempre humano e, portanto, com deficiências, por outro lado, faz sentido a gente pensar em Evangelho sem pensar em cristianismo? Faz sentido a gente pensar nos ensinamentos do Cristo sem tentativas humanas de colocar ele em prática? Seria uma letra morta. Seria um texto apenas ali jogado ao canto. Então, embora os ensinamentos, o Evangelho é mais importante, porque é um ensinamento puro, a beleza do Evangelho são as tentativas humanas de colocá-lo em prática. E por que eu estou dizendo isso? Porque a moral espírita, quando a gente lê tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, é especialmente renovar a criatura humana. É produzir a sua renovação moral. É ensejar aquilo que no Evangelho chama-se de redenção. O Evangelho é uma mensagem de redenção. Ou, na nossa linguagem espírita, de reforma íntima, de renovação moral. E a renovação moral é um processo para a vida inteira, é claro, e é um processo que passa por algumas etapas. Entre elas, a primeira etapa que eu considero assim essencial, e eu estou me baseando aqui no Código Penal da Vida Futura, a segunda parte do Céu e Inferno, quando Allan Kardec fala sobre o erro, e fala que depois do erro o indivíduo passa por arrependimento, expiação e reparação. Eu estou me apropriando desse conceito de Kardec para... Kardec coloca isso no sentido do espírito que errou e chega no mundo espiritual e quer recuperar dos erros, né? Então todo espírito passa por isso, né? Arrependimento, expiação, reparação, né? Eu estou me apropriando disso para falar da reforma moral, que é uma coisa mais abrangente, que é um processo mais abrangente, para dizer que o primeiro momento da reforma moral é quando o sujeito cai em si, é quando o sujeito desperta.
quando se dá conta da tarefa que precisa fazer, quando desperta emocionalmente para os valores diferentes da sua vida. Esse primeiro momento, às vezes é feito de arrependimentos, às vezes é feito de expiação, isso é, a pessoa sofre por aquele tipo de vida que vinha levando e agora precisa reformular o seu estilo de vida. Isso precisa ter coragem, precisa ter muita coragem para fazer isso, né? Para rever os valores, para começar do zero. E aquilo que Carl Gustavo Jung chama de luminoso, né? Quando o indivíduo se dá conta, toca dentro dele algo que é divino, algo que é transcendente, né? Jung falava transcendente no sentido interior. Ele não entrava no mérito se existia um mundo espiritual ou não, mas ele falava de uma transcendência psicológica, uma transcendência interior. Ora, a palavra luminoso, inclusive, vem de numen, né? Que tem a ver com dimensão divina, né? E aí o sujeito, nesse primeiro momento do despertamento, passa a se autoanalisar, ele se analisa, ele passa a fazer autoconhecimento. Uma coisa importante, o propósito do espiritismo não é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é o propósito essencial do espiritismo. O propósito do espiritismo é renovação moral. Agora, não se faz renovação moral sem autoconhecimento. Autoconhecimento é a condição necessária, é a condição indispensável, mas não é a única, né? É imprescindível, né? Mas não é suficiente para a renovação moral. Eu posso me conhecer, não necessariamente me renovar, né? Autoanalisar, ver os próprios valores, né? Mas não basta ficar apenas aí. É o primeiro passo. E nessa autoanálise, nesse autoconhecimento, o indivíduo passa para um segundo momento. O segundo momento, que é a mudança de conduta. Isso é, passa a tentar colocar em prática, em posturas exteriores, em atitudes exteriores, em condutas externas, aquilo que ele, de alguma forma, guarda no seu mundo íntimo, aqueles valores que ele já aprendeu, aqueles valores que ele descobriu, aqueles valores sobre os quais ele se deu conta. Então, nesse momento, ele passa a implementar. É como se fosse assim: eu desperto, me dou conta, mas eu ainda sou aquilo que eu sou. Eu ainda tenho os mesmos valores. E agora eu me esforço por exercitar numa prática que é uma virtude que se exercita, que se repete, que se coloca. Ou seja, por dentro eu sou a mesma pessoa, mas eu começo a agir por fora de maneira diferente. É aquilo que Aristóteles falava, que a virtude é alguma coisa que se exercita mesmo socialmente. Né? É algo como se... O próprio Aristóteles falava isso, e tem um outro pensador que fala isso, né? É como se assim, eu não amo alguém, mas eu me comporto como se amasse. Tá? Eu ajo como se amasse. Então, eu ainda não tenho sentimentos totalmente harmonizados, mas eu passo a colocar em prática na conduta aquilo que eu quero um dia ter por dentro. Então, por que eu estou falando isso? Porque o primeiro momento é a primeira parte. O despertar, a estrada de Damasco, o cair em si, a autoanálise, mas o resto é feito na segunda parte da obra Paulo Estevão. A segunda parte da obra Paulo Estevão é a reforma moral, a renovação. E começa com mudança de conduta na postura exterior. Depois passamos por uma terceira fase, que é o seguinte: a partir da mudança de conduta, quando eu vou mudando a minha conduta e vou colocando em prática aquilo gera o quê? Um hábito. E nesse hábito se gera um condicionamento. Nesse condicionamento eu automatizo algumas práticas. Esse é o terceiro momento, quando eu já me habituei, digamos assim, a agir no bem. Só que o quarto momento é quando esse hábito está tão estabelecido que eu passo a me transformar internamente agora pelos sentimentos, agora pela emoção, pelo hábito. Ou seja, primeiro eu ajo, depois eu crio o hábito e esse hábito me transforma. O hábito que eu criei agora me modifica por dentro. E esse hábito vai me modificando por dentro, que eu caminho para uma iluminação, para uma transcendência, ou para alguma coisa assim que valha. Eu estou falando aqui em termos teóricos, porque como eu não cheguei lá, eu não sei como é que é isso. Mas esse hábito vai nos tocando e as ações que eu modifiquei por fora acabam agora me modificando por dentro, acabam me afetando por dentro, acabam mudando os meus sentimentos. E eu acabo carregando dentro de mim aquilo que eu criei por fora. Ou seja, a obra que eu construo na ação do bem, na caridade, na filantropia, é uma obra que
em algum momento eu preciso construir por dentro. Eu faço por fora para internalizar por dentro. E por que eu estou dizendo isso? Porque a segunda parte de Paulo Estevam é toda essa saga. Estamos diante de um homem que despertou, e toda a segunda parte é a jornada dele ao encontro do Cristo. A jornada dele ao encontro de Jesus. A jornada dele para se aproximar, né? Como diz Emmanuel no prefácio, né? Entre ele e o Cristo havia um abismo que ele teria que transpor ao longo dos anos. E por isso que a segunda parte é a iluminação dele, é a parte das lutas, é a parte do sofrimento. Porque quase sempre a gente quer iluminação sem pagar o preço da iluminação. A gente quer iluminação com o menor esforço. A gente quer iluminação, a gente quer transcendência espiritual, fazendo o mínimo possível e ganhando muito, de preferência. Né? Nós temos essa tendência, né? Emmanuel fala algo assim no prefácio da obra, né? Poucos esforços e expectativa de muitos ganhos. Né? E o que a gente vê na segunda parte é um homem profundamente honesto consigo mesmo, fazendo um trabalho de esforço muito grande para se modificar. Ele diz isso em alguns momentos nas epístolas, né? Quem não se recorda a epístola de Romanos, né? Quando ele em alguns momentos revela um pouco desse processo psicológico dele, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, demonstrando que era uma criatura que vivia em luta. E que de vez em quando os antigos hábitos reincidiam. Porque trocar de hábito não é uma coisa fácil. Modificação de hábito não é uma coisa fácil. E ele foi modificando com o tempo, né? Ele foi mudando a sua vida ao longo dos tempos, né? Foi tornando a sua vida uma saga. Né? E aí eu queria dizer isso que eu me lembro de um cantor, melhor, de um violinista judeu, considerado por alguns o maior violinista de todos os tempos, né? Jascha Heifetz, né? Jascha Heifetz, certa vez, ele deu uma apresentação no Carnegie Hall, uma apresentação de alguns concertos, né? Esse homem que era ovacionado, né? Teve uma carreira brilhante, né? Tocou até os 80 e poucos anos o violino, né? Gravando pela RCA Victor. E no final da vida, né? Ele realmente deixou um legado extraordinário, né? Muitos violinistas hoje têm ele como referência. E há uma lenda, uma tradição, não se sabe, eu não sei se é verdade ou não, mas me parece que aconteceu, que depois de uma apresentação no Carnegie Hall, uma fã dele chegou para ele e disse assim: eu daria toda a minha vida para tocar como você toca. E ele respondeu: mas é justamente isso que eu faço. Eu dou toda a minha vida para tocar como eu toco. E disse para ela: minha amiga, desde os 3 anos de idade eu não sei o que é brincadeira. A minha vida tem sido esse violino. Às vezes eu treino até sangrar os dedos, 14 horas às vezes por dia, para encontrar a técnica perfeita. Então eu dou a minha vida para tocar como eu toco. Parece arrogância, mas tem um fundo de verdade, né? A gente acha que os grandes vitoriosos, né, em qualquer área, receberam as coisas de mão beijada. Às vezes, quantas noites mal dormidas, né? Eu me lembro daquelas caravanas, né? Eu conheço um grupo de pessoas que fez uma caravana a Chico Xavier na época que ele estava encarnado e voltaram decepcionados, né? Porque encontraram Chico com problema de saúde, cheio de doença, lidando com gente problemática ao lado dele, que vivia enchendo os ouvidos dele de queixas e ele lá pacientemente aguentando. O cotidiano de Chico Xavier era um cotidiano cuja espiritualidade não era facilmente vista. Só tendo olhos de ver para ver que a espiritualidade de Chico aparecia no cotidiano. Ele não ficava materializando os espíritos no dia a dia, não. Não era assim, não. Era um homem aparentemente comum, igual a todos, que estava fazendo o seu papel, o seu dever, passando por dificuldades de toda sorte. E aí esse grupo que eu conheci voltou decepcionado. Talvez achou que chegasse lá e ia encontrar Emmanuel materializado para apertar a mão, né? André Luiz ali também se manifestando a toda hora. Porque nós estamos sempre à cata de fenômenos retumbantes, né? Quando o maior fenômeno é o fenômeno de colocar luz para dentro de si, né? Nem todos os grandes médiuns conseguiram nem colocar luz para eles, nem projetar luz para ninguém, né? Quantos médiuns passaram? Eu me lembro de um depoimento de Ana Prado, a notável médium do Belém do Pará, que materializava espíritos à luz do dia. Tem uma mensagem dela num dos livros, se não me falha a memória, Instruções Psicofônicas, que ela falou: hoje no mundo espiritual eu lamento ter ficado só nos fenômenos mediúnicos, especialmente os fenômenos mediúnicos de materialização, e hoje eu lamento não ter me dedicado mais à evangelização de consciências e à evangelização de mim mesma. Porque os fenômenos materiais que eu produzi não transformaram vida nenhuma para melhor. Não produziram vida nenhuma para serem melhores.
E ela lamentava o tempo perdido nesse sentido. A segunda parte de Paulo e Estevão fala um pouco sobre isso. Fala das viagens de Paulo, né? Hermínio de Miranda, na obra As Marcas do Cristo, tece esse comentário, né? Dizendo que Paulo chegou a viajar milhares de quilômetros, né? Chegou a alcançar, por exemplo, a região que hoje é a Espanha, né? Esteve em Barcelona, né? E em várias regiões, levando a palavra do Evangelho, as viagens que ele fez em vários locais desconhecidos para apresentar a mensagem cristã, né? Mas o que é interessante é que quando a gente lê a obra Paulo e Estevão, à medida que ele vai fazendo essas viagens, Jerusalém, Icônio, as várias regiões ali da Grécia Antiga, Atenas, Roma, as regiões da Judéia, à medida que ele ia fazendo essas viagens, havia uma outra viagem que estava acontecendo, que era uma viagem interior, uma viagem no mundo interno dele, né? Que essa era a viagem mais importante, à medida que ele fazia essas viagens, né? E ele demonstra nessa saga como é fazer a viagem para Jesus, fazer a viagem ao encontro do Cristo, que é um processo, como ele mesmo disse, né? Logo quando ele ficou cego na estrada de Damasco, que ele é hospedado num hotel, ele fala, Jesus me advertiu o quanto eu devo sofrer por amor a seu nome. Essa expressão, não é expressão, muita gente entende de maneira superficial como masoquista. Aliás, tem gente que inclusive acusa o espiritismo de masoquista, né? Não tem nada a ver eu ter uma resiliência, uma resignação compreensível do sofrimento e eu gostar de sofrer, que é outra coisa, né? Mas a ideia de que evoluir espiritualmente não deixa de ser uma espécie de sofrimento. Não é um sofrimento necessariamente sofrimento físico, um sofrimento masoquista, de depauperar materialmente. Mas, cá entre nós, superar o orgulho, vencer o egoísmo, vencer uma mágoa e perdoar, vá me dizer que é prazeroso. Dói. Dói superar o ego. É uma espécie de sofrimento. Então, o sofrimento aqui, nesse sentido de trabalho. Tudo na vida, no mundo, tem esforços. Esses esforços são sofrimentos. Não necessariamente os sofrimentos das pedradas que ele recebeu. Ele recebeu as pedradas por vários fatores, da época e também dos seus débitos espirituais. Mas não quer dizer que todo mundo tem que passar necessariamente, mas todo mundo tem que passar pelas pedradas morais. Que é aniquilar o ciúme, que é vencer a inveja, que é superar o egoísmo. Essas paixões que nos amesquinham e que causam sofrimento a gente largar delas, porque a gente ainda se compraz com elas, a gente ainda se alimenta delas. Então é difícil largar o osso, como se diz popularmente. Então, quando a gente vê a saga de Paulo, a gente vê um homem que foi se agigantando, e quando a gente chega no final do livro, meus amigos, a gente percebe que não é o mesmo homem. Não é aquele homem mais ansioso, inquieto, que apedrejou Estevão. Não é aquele homem que não... Emmanuel tem umas coisas muito interessantes, né? Na primeira parte do livro, em alguns momentos, quando ele era contrariado, ele mordia os lábios. Não sei se vocês perceberam isso, né? Abigail falava qualquer coisa que ele não gostava, aí ele mordia o lábio e dizia, tá bom, eu vou ver o que é que eu faço. Ele, sei lá, Abigail pedia, procura Jesiel para ver se meu irmão se encontra vivo, se ele conseguiu sobreviver. E aí ele fica com ciúme, né? Porque ela falava tanto daquele irmão, e aí ele morde os lábios, né? Quer dizer, era aquele homem temperamental, que não aceitava ser contrariado, não aceitava que ninguém dissesse nada contra ele. Então, tinha esse temperamento dele, que ele chamou mais tarde de o homem velho, né? Aliás, uma imagem muito bonita, né? Porque ele era culto, né? A gente sabe que ele era culto, ele reunia as grandes culturas da época, Grécia, Roma e judaísmo, né? De maneira perfeita, era o vaso escolhido, né, na metáfora bonita de Jesus. E a gente vê nessa segunda parte ele começando do zero, minha gente. Começando do zero, sendo alvo de desconfiança dos apóstolos, né? Pele e osso, pedindo abrigo na casa do pai Isaac, sendo rechaçado. Amigos como Alexandre, aquele outro que tomava o vinho do Chipre quando ele chega a cavalo. Logo no início da obra, a obra começa com esse amigo, não estou me lembrado agora o nome dele, mas ele chega a cavalo para tomar um vinho do Chipre com esse amigo e conversar, né, e bater papo, e esse mesmo sujeito, mais tarde,
trata ele de maneira a ridicularizá-lo e não querer conta com ele, né? Não querer aproximação com ele, né? Se você... Sadoc, exatamente, Alessandra. Sadoc, isso mesmo. E a gente vê isso, a gente vê o relacionamento dele com Gamaliel, né? E veja como a vida é interessante, né? A vida vai dando recado pra gente, né? Quantas vezes ele não ouviu os conselhos de Gamaliel, né? E só escolheu o caminho mais difícil, né? Mais áspero, mais adiante, né? Porque o prefácio de Emmanuel diz assim: a vida dele com Estevão está entrelaçada de misteriosa beleza. Dando a entender que os vínculos ali não eram vínculos... Porque quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, parece, quando a gente vê o Atos dos Apóstolos, que foi assim uma coisa fortuita, ele encontrou Estevão e apedrejou e tapum. Pronto. O mérito de Paulo Estevão é trazer os detalhes dessa história que está resumido em Atos dos Apóstolos. Que os vínculos dele com Estevão estão ligados aí em heranças espirituais. Tanto é que mais tarde Estevão vai ser o colaborador, a gente vai ver nessa segunda parte, Estevão, colaborador dele espiritualmente, né? Era o espírito destinado a guiá-lo a ponto de ser confundido com o próprio Cristo, né? Nas epístolas que escrevia, inspirado por Estevão, alguns acreditavam que era o próprio Cristo a escrever por Paulo, né? Era o próprio Estevão, né? E assim ficaria mais tarde, né? Ficaria mais tarde. Então a gente tem, portanto, essa beleza. A gente tem a posição de Paulo, apóstolo, agora já como Paulo, né? A escolha do nome, Saulo, Paulo, apenas as iniciais que mudam, que na verdade, duas versões de um mesmo nome. É em homenagem também àquele romano Sérgio Paulo, né? Em função da história que ligava ele ao próprio Gesiel, a gente vê isso também. Mas também diz Raul Teixeira, Paulo também, Saulo tem a ver com o maior, com o grande, com o primeiro, e Paulo é justamente o contrário, né? O menor, o pequeno, né? O menor de todos, né? Daí paulatinamente, gradativamente, né? Tem a ver com isso. E é interessante porque nós vemos que ele sempre foi alvo de desconfiança. Ele não era reconhecido entre os 12 apóstolos. Essa ideia de Paulo ser apóstolo, hoje a gente olha ele e considera ele como apóstolo, mas ele não era considerado assim, essa ideia não era tão aceita assim, ele como apóstolo de Jesus. Primeiro que ele não conheceu o Cristo diretamente, né? Não teve contato com Cristo diretamente, e Cristo selecionou seus apóstolos. Aí os cristãos, como é que ele é apóstolo? Que negócio é esse ele ser apóstolo? Jesus nem conheceu ele, como é que a gente tem a prova que Jesus convocou ele? Afinal, a experiência de Damasco foi só ele, sozinho com Cristo, né? Nem Demétrio e Alexandre, os dois que acompanhavam ele, poderiam dar um depoimento, porque não viram, foram experiência psíquica, né? E é interessante isso, porque na verdade, no fundo, ele não era reconhecido como um dos 12 apóstolos, entre os 12 apóstolos, o 13º, né? Várias passagens do Evangelho e várias passagens do Novo Testamento, das epístolas dele e assim por diante, dá a entender que ele era excluído entre os 12, ele não era assim considerado, mas ele em alguns momentos revela a autoconsciência que ele tinha, isso é impressionante, né? A autoconsciência que ele tinha de ele se intitular apóstolo. Quando você pega as cartas dele, muitas cartas dele, né? Ele começa assim: apóstolo do Cristo, que me enviou e que me designou para sê-lo como tal, né? E em alguns momentos ele declara que ele não estava no grupo dos 12, ele não estava no grupo dos 12, não era entre os 12 apóstolos. Por outro lado, ele dizia: mas eu vi Jesus e fui convocado por Jesus, só que o Jesus ressurrecto, o Jesus depois do corpo, né? Ou seja, o Jesus já espiritual, já transcendente. Por outro lado, ele admitia que não estava no grupo dos 12. Por outro lado, é como se ele falasse: o que é mais importante, ser convocado por Jesus no corpo ou pelo Jesus espiritual? Ele em alguns momentos, né? Deixa eu só compartilhar aqui uma coisa. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 4, olha o que ele diz. Ele fala sobre Jesus e diz: e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos.
E por derradeiro, olha o que ele coloca, e por derradeiro de todos, ele me apareceu, também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas, versículo 10 e último, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que ele dizia é que ele não se vangloriava por isso, mas que ele sofria e trabalhava muito mais do que os outros, talvez por saber das suas necessidades espirituais, né? Eu comentei isso na primeira oportunidade e repito, é uma coisa que me chama a atenção, ver, por exemplo, ele viajando com Lucas, né? E ele entrava nos locais, era apedrejado, era escorraçado, às vezes saía do lugar a pontapés, né? Açoitado, e com Lucas não acontecia nada. Ninguém triscava a mão em Lucas. Era impressionante. Você veja os débitos de um e o outro que não tinha necessidade espiritual de passar por aquelas provas, né? As circunstâncias diferentes. Lucas saía ileso dos lugares e Paulo só saía a pontapés, a pedrada. Eu, às vezes, quando eu leio a obra Paulo Estevam, de vez em quando eu volto a ela para pegar ânimo. Ela é minha obra que, de vez em quando, eu me renovo dentro dela, né? Há quem lê a obra, alguns autores leem a obra, por exemplo, Divaldo Franco já disse isso, né? Que todo o Natal, dezembro, ele lê a obra toda, Paulo Estevam. Há anos, né? Ele faz isso. Porque ali é entrar em contato com essa espiritualidade mais alta do cristianismo primitivo, né? E eu, como orador espírita, eu, às vezes vejo o que ele passa e às vezes fico pensando como nós, oradores espíritas, às vezes somos cheios de cobranças e de solicitações, né? Eu já vi palestrante espírita melindrado e verbalizando melindre na tribuna porque não colocaram um copo de água para ele, porque não serviram, né? E Paulo chegava nos locais, era recebido a pauladas, né? Era para lá e para cá, e era tratado assim, e alegre, exultando, né? Então a gente vê que a gente precisa ainda, né, dessa espiritualidade mais assim, maior, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês justamente essa ideia de ele ter ciência de que ele necessitava lutar e sofrer mais, né, e trabalhar mais para acelerar. Tem um texto aqui, não sei se eu consigo compartilhar a tela. Deixa eu ver. Consegue ver? Ele está conversando com João Evangelista, é um trecho conhecido. Ele está conversando com João Evangelista e João Evangelista pede para ele ficar ali em Éfeso, inclusive escreveu o evangelho que ele tanto queria escrever, um evangelho baseado nas narrativas de Maria de Nazaré, Maria Santíssima. Só que ele queria viajar e queria estar em Roma antes, né? Queria pregar para Roma, né? Inclusive para o imperador Nero, né? E aí João disse assim: contudo, você precisa ficar mais, que tal você ficar um tempo mais aqui entre nós, né? Você precisa repousar e descansar e ficar aqui. E aí ele responde com esse parágrafo aí: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto eu devo ao cristianismo. E saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação
tenho podido evitar a luta, mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão do seu amor. Ora, isso é super interessante, né? Porque o encontro com Cristo é uma busca de uma profunda paz interior, apesar do ambiente externo poder estar tumultuado. Que é isso que as pessoas que iam a Chico Xavier não compreendiam. O ambiente externo de Chico estava tumultuado, mas ele por dentro estava gozando de uma paz interior, de uma delícia espiritual que as pessoas não tinham ideia do que ele experimentava, né? Então isso é super interessante, essa luta, né, que ele compreendeu desde cedo, né? Paulo compreendeu o cristianismo de uma forma à frente do seu tempo, em certos aspectos até à frente aqui de outros discípulos de Jesus e outros apóstolos diretos, né? Então isso é interessante a gente aqui considerar, porque o trabalho de Paulo é um trabalho que é muito vasto, né? A gente sabe disso, eu não vou chover no molhado, vocês estudaram com afinco e minuciosamente a obra, então vocês sabem que a importância que ele tem para o cristianismo, a importância que ele tem na divulgação da mensagem cristã, a difusão do cristianismo, a fundação das igrejas, né? A unidade do movimento cristão deve a ele, porque ele conseguiu manter a unidade pelas cartas, pelas epístolas, porque eram, na verdade, orientações às igrejas, porque ele não podia estar nos vários locais, né? A gente sabe disso porque na própria obra tem uma experiência mediúnica em que o Cristo orienta a escrever, porque ele não podia estar nos vários locais resolvendo todos os problemas ao mesmo tempo. Então, ele utilizou do recurso da época, que eram as cartas, para orientar os irmãos e para manter uma unidade do movimento cristão, né? A fundação de igrejas, a autossustentação do cristianismo naquela época. O cristianismo naquela época ainda não havia se tornado romano, medieval e corrompido com a política humana, como vai acontecer mais tarde na Idade Média. E como é que o cristianismo se sustentava? Foi Paulo quem deu essa ideia. A gente tem uma conversa dele com Mateus. Mateus está presente, Pedro, e Mateus inclusive fica impressionado, né? Porque ele chega para Mateus e fala, não, e para os amigos, né? Para os companheiros, que a obra assistencial, a obra social era muito boa. Nada contra a obra social. A obra de atendimento aos sofredores, a tarefa de Simão Pedro, a tarefa de atendimento aos enfermos, a ajuda social, mas o cristianismo não se resumia a isso. O evangelho não era só isso. Porque se permanecesse apenas nesse tipo de atividade, corria-se o risco de a mensagem cristã se perder. Ele teve essa visão, esse espírito visionário. Então, tudo bem, vamos atender os pobres, vamos atender os pobres. Vamos ajudar os aflitos, vamos ajudar os aflitos. Mas não esquecer de multiplicar e de preservar a mensagem cristã. E como é que ele fazia isso? Ele viajava, começou com essas pregações, ele saía pelas regiões acumulando recursos materiais para manter as igrejas. Então ele fez esse tipo de trabalho, né, de autossustentação das igrejas pela tarefa de divulgação doutrinária, né, pela tarefa de divulgação cristã. Então ele conseguiu uma forma de autopreservar as igrejas, pedindo doação também, contribuição de todos, né, para manter, né, e teve a visão antecipada do tempo de como é que o evangelho vai sobreviver no futuro, quando todos nós não estivermos mais aqui, quando a gente morrer, quando a gente desencarnar. Como é que a gente vai manter, por exemplo, a mensagem cristã, né? Quando todos os apóstolos desencarnar, foi isso que ele pensou. Como é que vai ficar o cristianismo? Então ele teve essa ideia e ele percebeu, como ninguém percebeu, ele percebeu que a mensagem cristã não era só para judeus. Que os judeus eram o povo espiritualmente mais preparado, porque monoteísta, para assimilar. Mas Jesus não era só para judeus, era para todos. Ele foi que melhor compreendeu isso. Daí a rixa que ele teve com o Tiago, né, o Tiago Menor, e aquela situação bastante problemática que ele chama a atenção de Pedro assim na frente de todo mundo, né, de maneira... Porque ele também era um temperamento muito forte, né? Então, e é uma coisa brilhante de Paulo, né? Ele tinha amizade, ele estabelecia amizade com todo mundo, mas a fidelidade que ele tinha ao compromisso assumido estava acima das amizades. Então isso é uma coisa que me impressiona. Para agradar os amigos, ele não corrompia o compromisso da sua alma para com o evangelho. Né? Ter amigos, muito bem, respeitar os amigos, muito bem, mas o meu compromisso para com o ideal está acima disso.
Por isso que ele chamou a atenção de Pedro, Barnabé começa a chorar, diz como é que você faz isso com Simão Pedro, colocou Pedro na berlinda, que foi aquela rixa do evangelho ser pregado para os judeus circuncidados apenas, né? Uma rixa com Tiago Menor. E aí a gente vê mais tarde, na obra, nessa segunda parte, a gente vai ver ele se modificando, e antes de morrer, Tiago chama ele, vocês devem lembrar dessa parte, Tiago chama ele para Jerusalém, e antes de ele ir para Roma, ele passa em Jerusalém. Eu imagino Paulo dizendo assim, mas esse sujeito não tem jeito mesmo, né? Porque eles não iam um com a cara do outro quase que a vida inteira, viu? Imagine 2 apóstolos de Jesus chegando no além de mal, né? Corta aqui. E ele deve ter recebido essa carta, esse sujeito não se emenda mesmo, né? Ainda tem a cara de pau de me chamar para ir para Jerusalém, porque quer conversar comigo, o que é que ele tem a dizer, mas ele vai. Ele vai pela fidelidade ao compromisso. Se Tiago estava ali chamando, ele queria saber o que era. E chega lá e Tiago apresenta os problemas da igreja de Jerusalém, fala dos problemas, e nesse momento, pela primeira vez, ele olhou Tiago de uma outra forma. Ele olhou Tiago de uma forma que ele nunca tinha visto. Né? Tiago começou a desabafar e falar para ele, você pensa que para mim tem sido fácil? Eu sei que todo mundo não me compreende, mas para eu manter a igreja de Jerusalém aqui, e uma certa relação de amizade e de diplomacia com o Sinédrio, para que os fariseus não destruíssem, colocassem a igreja no chão, eu tive que estabelecer relações diplomáticas com alguns fariseus e doutores da lei. Eu sei que você nunca me compreendeu, mas eu penso que Jesus me chamou para essa missão, para o evangelho e cristianizar os judeus. E Jesus te chamou para outra missão, para evangelizar os não-judeus. Mas todos nós, eu e você, estamos colocados no lugar certo. Pela primeira vez ele olhou Tiago dessa forma e se surpreendeu com a sabedoria de Tiago. Ele nunca tinha se colocado no lugar de Tiago naquele momento para ver aquilo. Então a obra Paulo Estevão fala desse homem que se modifica, desse homem que não é o mesmo. O Paulo do final da obra Paulo Estevão é um Paulo calmo, tranquilo, sábio, espiritualizado, prudente. É um Paulo que tem uma profunda influência sobre Lucas e uma profunda influência sobre o evangelho de Lucas. Autores hoje confirmam que há alguns textos de Lucas, especialmente parábola do filho pródigo, algumas parábolas da misericórdia, não seria possível Lucas escrever se não fosse profundo conhecedor da tradição da lei, da tradição judaica. Então alguns desconfiam que Paulo estava por detrás desses textos, porque Lucas não era conhecedor da tradição do Torá. Quem era profundo conhecedor da hermenêutica judaica era Paulo, que conviveu com Lucas. Lucas era uma espécie de discípulo dele, né? A gente vê isso. E o evangelho de Lucas, sabe quem fala isso? A maioria dos espíritos, né? Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, diz que o evangelho de Lucas é o mais belo livro que alguém já escreveu. Sem nenhum demérito para os outros evangelhos, o evangelho de Lucas é considerado o mais lindo, né? E é compreensível, né? O evangelho de Lucas é o depoimento da mãe dele, né? Da mãe de Jesus, né? É Maria de Nazaré narrando a Lucas, né? Porque era isso que Paulo falou. Paulo falou, eu não vou ter tempo, eu vou morrer, mas vai tu até Éfeso, que Maria está lá cuidada por João, e conversa com Maria sobre o filho dela e faz um evangelho baseado nas narrativas de Maria. Né? Então é o evangelho, inclusive, da compaixão. É o evangelho que Jesus é apresentado na sua dimensão humana, né? Se o evangelho de Mateus, Jesus é o Messias dos judeus, se o evangelho de Marcos, Jesus é o grande paranormal, porque era para o Império Romano, né? O Império Romano gostava de fenômenos, era aquele que curava, que produzia fenômenos. Se o evangelho de João é um evangelho todo místico, todo especial, onde Jesus é o verbo lá de Gênesis de Moisés, no princípio era o verbo, né? No princípio Deus habitava a face do abismo, né? E o verbo se fez carne no evangelho de João, é um evangelho todo místico, todo esotérico nesse sentido, espiritual. No evangelho de Lucas, nós temos o Jesus humano, a dimensão humana do Cristo, né? O Jesus homem, o Jesus filho de Maria, o Jesus de Nazaré, né? Então, isso teve uma profunda influência do apóstolo Paulo sobre Lucas na sua escrita, né? Então, amigos, já caminhando para a conclusão das nossas considerações, eu não sei, eu devo ter o quê? Mais 5, 7 minutos, né, Alessandra? Devo ter mais ou menos esse tempo aí, me corrija se eu estiver enganado. Na verdade, o nosso estudo é até às 20 horas, Flávio. É? Eu tenho mais tempo? Tem mais tempo, com certeza. Se ao final da sua fala a gente ainda tiver tempo e alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, mas você tem até às 20 horas. Perfeito. Então vou caminhar para
sem precisar correr tanto para o desfecho. Porra, não. E ainda vai sobrar tempo para talvez perguntas ou alguém que queira acrescentar alguma coisa, queira complementar o que eu esteja porventura falando. Esse maior trabalho de Paulo, que é o trabalho da iluminação, porque esse é o caráter pedagógico de Emmanuel, né? Lembremos que Emmanuel está trazendo aqui a experiência dele com o apóstolo Paulo, né? A experiência dele junto a Paulo, né? Porque, amigos, Emmanuel... como é que Emmanuel tem essas informações todas? Como é que Emmanuel tem... a gente vê Emmanuel, por exemplo, vou citar só um exemplo que vocês devem lembrar. Logo depois da conversão, ele ainda em Damasco, e aí ele entra numa espécie de sinagoga. Eu acho que é em Damasco, se não me falei a memória. Ele entra numa sinagoga, e aí começa a tentar falar de Jesus ainda despreparado. Ananias, inclusive, aconselha ele. E aí o povo começa a se revoltar, começa a querer pegar ele e dar uma sova nele. E aí ele começa a ter meio que reação, né? Arritmia cardíaca, começa a ter uma reação como se quisesse revidar. Por quê? Porque era um homem velho ainda, né? Estava acostumado ainda. E aí Emmanuel descreve o que acontecia dentro dele. Né? Aquela luta psicológica de querer também ir para a luta corporal, que era o que ele estava acostumado, mas tentava se controlar aí, tentava de alguma forma predominar o homem novo sobre o homem velho com muita dificuldade. O orgulho ainda falava mais alto. Como é que Emmanuel tem o que acontecia dentro dele, dentro do apóstolo Paulo? Somente se Emmanuel esteve com o próprio Paulo no plano espiritual e ouviu do próprio Paulo esses informes. A gente sabe que uma das encarnações de Emmanuel é Padre Manuel da Nóbrega, que foi fundador da cidade de São Paulo. Olha só, a influência de Paulo sobre ele. Manuel da Nóbrega com José Anchieta, quando chegou aqui no Brasil, estando na cidade de São Paulo mais tarde, chegou aqui na Bahia, né? Se não me falha a memória, com o governador Mendes Sá, se não me engano. Enfim, e mais tarde foi para São Paulo. E no dia que a Igreja Católica comemora o aniversário de Paulo, que eu acho que é fevereiro, né, 25 de fevereiro, alguma coisa assim, ele então funda a cidade de São Paulo, dando o nome, portanto, do apóstolo Paulo àquela cidade, inspirado por Paulo. E Chico diz isso... Deixa eu pegar aqui a obra. Eu acho que essa... Eu não me lembro agora, viu, gente? Eu não sei se é essa obra, Amor e Sabedoria de Emmanuel, tá bem velhinha, porque a gente não encontra mais uma edição nova, enfim. E 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares, ambas de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares era um amigo querido de Chico e era alguém muito ligado a Chico, inclusive de reencarnações anteriores, como a família de Rômulo Joviano, né? A gente sabe que Rômulo Joviano foi chefe da Fazenda Modelo de Chico Xavier, foi quem esteve inclusive com relação de amizade com Chico, inclusive foi quem cedeu aquela sala para Chico psicografar ali naquela área verde, naquela área arborizada e silenciosa. A obra Paulo Estevam, ele escreveu nos intervalos do serviço público que ele tinha na Fazenda Modelo. E muita gente não sabe que a gente tem Rômulo Joviano e Arthur Joviano, né? Arthur Joviano seria, se não me falha a memória, o pai de Rômulo Joviano, que é o Neio Lúcio. Que é Quinéio Lúcius, de 50 anos depois, e é o mesmo Neio Lúcio que psicografou Jesus no lar. Né? Mas eu estou falando isso porque, em verdade, a gente tem nessa narrativa, em alguns momentos, a informação de que, eu acho que é nessa obra, no Amor e Sabedoria de Emmanuel, eu tenho quase certeza que é essa obra, que tem um trecho belíssimo, um trecho lindíssimo, que Emmanuel psicografando por Chico, diz assim, porque assim, Emmanuel, nos romances históricos dele, quase sempre ele é uma personagem, né? Ele é uma pessoa que está presente. Há 2000 anos a gente vê que ele é Publio Lentulus. 50 anos depois ele é Nestório, escravo Nestório, que é martirizado, né? De antigo senador romano, volta como escravo. Mais tarde, em Ave Cristo, ele é aquele viúvo Basílio, né, afinador de instrumentos, né, que cuidava, inclusive, de uma menina, uma filha sua, que era o próprio Chico Xavier ali, né, reencarnado. E em Renúncia, ele é Padre Damiano, né? Então, em todas as obras, Emmanuel é uma personagem encarnada. Em Paulo Estevam, não. Mas por que Paulo Estevam não? Porque ele estava reencarnado, como Publio Lentulus. Ele é contemporâneo de Paulo. E aí, nessa obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, tem uma psicografia de Emmanuel, que Emmanuel fala sobre o encontro que ele, como Publio Lentulus, teve com Paulo. A gente não tem isso na obra há 2000 anos, mas ele narra. Ele narra o encontro, ele diz, eu estava com o coração sangrando, porque já havia perdido minha esposa Lívia, ela já havia sido martirizada,
e eu havia tratado ela com muita intolerância, né? Ele havia tratado a esposa, havia tido uma desconfiança dela e havia simplesmente quase que tratado ela como uma prisioneira dentro do lar durante 25 anos, né? Restringindo, inclusive, a autonomia dela dentro da casa, né? Por conta de uma intriga e uma calúnia de adultério, de traição. E ali ele ficou, né? E mais tarde ele descobriu que era tudo calúnia, que não era verdade. Ela sofreu silenciosamente, mais tarde foi martirizada, enfim. E aí ele diz, eu trazia o coração sangrando pela falta da minha esposa Lívia. Estava já com uma idade relativamente avançada, quando, passando numa caravana, eu o vi. Ele falando para um grupo pequeno de pessoas. E fiquei impressionado com a sua figura. Me aproximei dele e cheguei a trocar algumas palavras. E as coisas que ele me disse foi tão impressionante que eu nunca mais esqueci. Sem saber do que passava comigo, ele me trouxe algumas orientações que me confortou o coração. Aquela figura impressionante nunca me saiu da cabeça. E quando eu desencarnei, eu fiquei sabendo que no mundo espiritual ele tem se dedicado a ajudar as inteligências privilegiadas afastadas de Jesus. Porque ele próprio foi uma inteligência que esteve afastada do Cristo, né, enquanto Saulo. Então ele se dedicava a isso, né, em ajudar as inteligências distanciadas do Evangelho. Então veja que coisa bonita, né, que coisa magnífica, né? E o que eu queria também, né, já caminhando para a conclusão, é o seguinte: a segunda parte da obra Paulo Estevão também fala de um avanço espiritual, amigos, impressionante. Porque assim, eu acredito que algumas pessoas da época dele, daquela época, e quem fala isso, inclusive, é Hermínio de Miranda, quando fala sobre aqueles diálogos que ele estabeleceu com os espíritos em mediúnica, né? Alguns que eram da época de Jesus ainda, da época do Cristo ainda, que está reencarnando, batendo cabeça, repetindo os mesmos erros, há 2000 anos, repetindo os mesmos erros. E muita gente daquela época não cometeu os erros que ele cometeu. Não cometeu os equívocos que ele cometeu. E, no entanto, estão nessa posição, que é a posição nossa, né? De reencarnar, de ainda ficar recalcitrando, claudicando para lá e para cá. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a segunda parte me mostra, pelo menos para mim, me mostra o seguinte: que o mais importante não são as quedas, a quantidade das quedas que a gente teve. Mas o mais importante é o que eu faço depois. O que eu faço depois. Porque há criaturas daquela época, repito, que nem cometeram os erros graves que ele cometeu. Ele perseguiu muita gente, né? Mas continua no mesmo nível, não avançou muito, ainda está. E ele, quando ele escolheu avançar, ele deu um pulo, ele deu um avanço espiritual na própria encarnação. Deixa eu citar um exemplo aqui. Vou citar um outro exemplo do Evangelho. Todo mundo conhece Herodes. Herodes o Grande, o rei sanguinário, uma personalidade cujos atos foram muito tristes na época de Jesus, né? As atitudes de Herodes, né? Assassinar os próprios filhos, mais tarde decretar a matança dos inocentes, das crianças, né? Com medo de que aquele Messias tomasse o seu trono, numa paranoia em relação ao poder, né? Que acontece com muitos poderosos, né? A paranoia de ter o seu poder tomado, né? E Herodes o Grande tinha esse comportamento, né? A vida dele é marcada por muita infelicidade nesse sentido, né? Coisas muito lamentáveis. E eu tenho informação de uma das últimas, ou provavelmente a última encarnação de Herodes. Olha só que coisa interessante. Eu me refiro aqui a uma obra de Zilda Gama. Eu não me lembro agora o título da obra, mas depois posso até consultar e compartilhar com vocês. Zilda Gama é uma médium. Eu estou citando isso, eu não gosto de ficar citando quem é a reencarnação de quem, porque há muita especulação, há muita fantasia, inclusive, nisso, né? Fulano é a reencarnação de Beltrano, etc. E quase sempre são fantasias. Mas como se trata de uma médium, que era uma médium excepcional, uma médium de credibilidade, uma médium de referência, o próprio Chico Xavier tinha a Zilda Gama como referência dele, muita gente não sabe. Chico Xavier tinha Zilda Gama como exemplo para ele, inclusive de romance mediúnico, que Chico não escrevia inicialmente e Zilda escrevia, né? E ele queria escrever romances como Zilda Gama, né? Zilda Gama é a maior médium de Victor Hugo, né? Escreveu várias obras desse Victor Hugo, e quando você pega, é o estilo do grande pai do romantismo francês, né? Se sabe que, inclusive, ela foi uma das filhas de Victor Hugo, né? Reencarnada.
e Zilda Gama, inclusive muita gente não sabe, Zilda Gama escreveu uma obra psicografada por Allan Kardec desencarnado, chamada Diário dos Invisíveis. Obra de 1916 por aí, obra extraordinária. Zilda Gama era maravilhosa. E há uma obra dela que cita uma das encarnações de Herodes. Aliás, a última encarnação de Herodes, que aliás é uma encarnação famosa. Eu estou me referindo a São Vicente de Paulo, o herói da caridade, o missionário da caridade, cuja atuação, inclusive a atuação dele especial, era em relação a crianças. O trabalho maior de Vicente de Paulo foi em função de crianças. Então veja, Herodes o Grande até São Vicente de Paulo, é claro que teve outras encarnações, é claro, né? Ninguém se torna de Herodes para Vicente de Paulo imediatamente, é claro que teve séculos aí, né? Mas veja, de um Herodes para um Vicente de Paulo, houve uma grande transformação. E tem muita gente da época de Herodes que continuou nos mesmos equívocos, reencarnando e repetindo a experiência. Então, o apóstolo Paulo mostra para nós, nessa segunda parte de Paulo Estevão, essa maravilha. A possibilidade que nós temos de caminhar mais rápido, não rápido no sentido de ansioso, não rápido no sentido de apressado, de acelerado, mas rápido no sentido de se furtar um pouco nas reincidências, que é possível a gente crescer espiritualmente, que não é também assim, porque às vezes a gente, não, eu sou humano, eu tenho imperfeições. Claro, todos nós temos imperfeições, né? Mas o que é interessante nessa obra é que o mérito não está em focalizar as imperfeições, reconhecê-las, reconhecer que a gente tem erros, mas a gente vai ser distinguido não pelos erros graves que a gente cometeu, mas pelos esforços de acertar quando a gente desperta para os equívocos. E foi isso que Paulo fez. Paulo demonstrou nessa segunda parte que qualquer erro que a gente comete, até matar alguém, é possível reparar. É possível recuperar um equívoco grave. É possível refazer a vida. Converso com muitas pessoas, inclusive dentro do consultório, na minha atividade profissional e também fora, no meio espírita. E conheço muitas mulheres, por exemplo, que cometeram aborto e que agora são espíritas. E algumas vivem maceradas pela culpa por causa disso. Eu sempre costumo dizer, mas por que, meu Deus? Afinal, quem de nós é que não erra? Não estou concordando com o equívoco do aborto. Não estou fazendo apologia. Claro que o aborto é uma escolha infeliz. Mas quantas circunstâncias? Às vezes era nova, era jovem, às vezes o companheiro não apoiou. Às vezes o companheiro também é responsável pelo aborto, porque a gente só culpa a mulher, mas o companheiro que a abandona no momento da gestação também é co-responsável, ou que a força, levando ela numa clínica de obstetra, ou tomando citotec em casa, seja lá o que for, é também responsável. E mesmo assim que não houve nada disso, o desespero, a preocupação financeira, sei lá, alguma coisa, tudo isso são atenuantes. É claro que não justifica o aborto, é claro que é um débito espiritual, mas... E aí alguns espíritos, não, vai reencarnar mais tarde, vai ser abortada, ou então vai reencarnar e vai ter problema de infertilidade, problema de gravidez. Não necessariamente. Depende do que ela faça agora com a sua vida. E ela pode recuperar amando as pessoas, fazendo todo o bem possível, refazendo a sua caminhada. Né? Todos nós temos, de alguma forma, manchas de equívocos. Né? E é isso que a obra Paulo Estevão, nessa segunda parte, aqui menciona. Só mais duas coisas para concluir. Uma delas é o seguinte, o depoimento de Neio Lúcio. Neio Lúcio, na obra... Eu acho que é essa obra, viu, gente? Eu estou citando tudo de memória. Eu acho que é essa obra, Deus Conosco, alguns depoimentos da obra de Emmanuel e de Chico Xavier, e algumas cartas, algumas trocas de carta, alguns relatos de Chico Xavier que não ficaram tão conhecidos assim para o público, né? E Deus Conosco é a própria expressão Emmanuel, né? Emmanuel em hebraico é Deus Conosco, né? E nós temos nesse livro um depoimento interessantíssimo, que é o seguinte. Justamente na época que Paulo Estevão estava sendo psicografado, há duas mensagens, na verdade, que revela um pouco dos bastidores espirituais de Paulo Estevão enquanto ele estava sendo psicografado. Uma delas é o seguinte, é uma psicografia de Irmão X, Humberto de Campos, que ele narra que ele estava passeando pela Praça Afonso Soares de Belo Horizonte,
e ele estava passeando por essa praça, de repente, quem ele vê ali? Simão Pedro. Ele bate o olho e vê Simão Pedro. Ele se aproxima, inicialmente ele nem reconhece que é Simão Pedro. Ele se aproxima e diz assim, um judeu aqui, trajado com aquelas vestes de judeu, como é seu nome? E aí o homem diz, Simão Pedro. Aí ele, Simão Pedro, que interessante, o mesmo nome do apóstolo. Ele diz, não, sou eu, é ele mesmo. E aí passa Humberto de Campos escreve de maneira bastante prazerosa, né? Um diálogo muito interessante, que ele bate ali um papo com Simão Pedro, fala de algumas coisas, etc. E aí ele pergunta, vem cá, o que você está fazendo aqui em Belo Horizonte? E Simão Pedro responde assim, eu estou aqui visitando a obra do Evangelho nas terras de Ismael. Ismael é o guia espiritual do Brasil. E ainda diz assim, Ismael, filho de Abraão, ou seja, confirma que o Ismael, guia espiritual do Brasil, foi aquele filho de Abraão com a escrava Agar, né? Quem conhece o texto bíblico do Antigo Testamento sabe da história, né? Abraão, que era idoso, segundo a narrativa bíblica, a esposa Sara aparentemente não podia ter filhos, então ele se deita com a escrava Agar, era uma sociedade que o homem poderia ter contato com várias mulheres, inclusive aceito socialmente, e a escrava Agar engravida de um filho chamado Ismael. E mais tarde, Sara, a esposa, mais tarde engravida do filho chamado Isaac. Aliás, Isaac, muita gente não sabe, em hebreu é risada, viu? Por quê? Porque quando o anjo aparece para Abraão e diz assim, sua esposa também vai engravidar. E aí ele vai engravidar e começa a dar risada. Dá risada do anjo. E o anjo diz assim, seu filho vai se chamar Isaac. Isaac é risada. Né? Muita gente não sabe dessa história, né? E aí, Isaac, filha, e aí o que é que Abraão faz? Abraão expulsa por ciúme de Sara, expulsa a escrava Agar e Ismael, que é deserdado e tem que viajar pelo deserto na direção de outras terras que não hebraicas, né? Então veja que aquele espírito passou por uma prova severa, que é a do abandono, né? E foi mais tarde para outra região, e é o guia espiritual do Brasil, né? De lá para cá, houve várias encarnações. E aí Simão Pedro fala isso. Estou visitando a obra de Ismael, a obra do Evangelho, nas terras de Ismael. Pergunta, se Simão Pedro estava em Belo Horizonte, Minas Gerais, portanto, visitando a obra do Evangelho nas terras de Ismael, onde é que estava acontecendo essa obra do Evangelho nas terras de Ismael? Com Chico Xavier, com a psicografia de Chico Xavier. O que é que Chico Xavier estava fazendo nesse momento? Psicografando Paulo Estevão. E aí, nessa mesma época, Neio Lúcio, nessa obra, psicografa uma mensagem dizendo assim, nesse ano que o Paulo Estevão estava sendo psicografado, Neio Lúcio dá uma mensagem dizendo assim, eu estou aqui, em Minas Gerais também, eu não me lembro se ele falou se era Belo Horizonte ou Pedro Leopoldo, mas assim, eu estou aqui no mundo espiritual, aqui, em terras de Minas Gerais, participando de um seminário. Um seminário que está sendo conduzido pelo apóstolo Paulo. Pedro está em Belo Horizonte, Paulo está dando um seminário, e Neio Lúcio fala, eu me inscrevi no seminário. Ele não fala me inscrevi, né? Eu sou participante do seminário. Estou participando do seminário, estou ouvindo, né, as explicações de Paulo. Não pude chegar muito próximo dele, não tive a oportunidade de chegar próximo dele, mas eu pude vê-lo à distância. E pude perceber a grandeza desse espírito, a magnitude desse espírito. Então, veja, Neio Lúcio fazendo seminário com Paulo, Pedro passeando por Belo Horizonte, visitando a obra do Evangelho nas terras de Ismael, Emmanuel psicografando Paulo Estevão. Eu tenho certeza que Emmanuel também fazia parte desse seminário. Emmanuel devia estar participando desse workshop de Paulo, né? Juntinho, inclusive, colhendo essas informações. E Chico Xavier psicografando Paulo Estevão. Olha só que coisa fantástica, que coisa interessante, né? Colhendo essas informações. Né? Então, na verdade, Paulo Estevão é uma obra de Paulo, né? Que Emmanuel colheu e escreveu para Chico. Né? Emmanuel era o médium do próprio Paulo, né? Naquele momento. Né? E agora, a minha curiosidade é o seguinte, o que é que rolou nesse seminário? Né? O que é que Paulo estava dizendo, o que é que Paulo falava nesse seminário? Né?
Quais eram os temas que ele estava abordando? Quais eram as coisas que ele dizia? Né? Será que Estevão também teve alguma participação especial? Ou fez uma videoconferência das regiões onde ele estava? Né? Fez uma chamada de WhatsApp, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Enfim. Então a gente vê que essa obra, Paulo Estevão, é uma obra cujo original não é essa que a gente tem. Tem uma obra, Paulo Estevão, original, ou seja, a matriz, que está lá no mundo espiritual. Né? Que deve ter detalhes que a gente não tem aqui. Né? Meu Deus, o que a gente já tem já está de bom tamanho. Né? Mas para concluir, eu gostaria de terminar minha fala citando um trecho que eu já citei várias vezes, mas vale a pena aqui, que eu considero um momento assim dessa iluminação de Paulo, um momento especial, onde, no meu modo de entender, talvez ele tenha finalmente resgatado os erros, resgatado os débitos, ou transcendido. Vocês devem se lembrar dessa parte, mas eu vou aqui compartilhar aqui. Bem, essa parte é uma parte conhecida, ele estava pregando, havia uma chuva muito grande, e aí a prisão dele foi decretada, e depois de decretada a sua prisão, foi inclusive estabelecido ali o número máximo de açoites, né, que deveria, pela legislação, ele sofrer, né? E aí ele fala de maneira... As pessoas começam a se revoltar, querendo inclusive gerar uma confusão, porque algumas pessoas não aceitam defendendo ele. Só que ele próprio é que diz uma fala que todo mundo se acalma, ele próprio dá a mão, né, dá os pulsos para ser algemado, aceitando ser preso e ser açoitado, e dando exemplo, inclusive. E aí Emmanuel escreve: grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e Prisca, Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar, e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Era o máximo para a legislação, né? Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior. Havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduziu a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas. Desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Bom, com essa mensagem, eu acho que é isso, né? Encerro meu comentário, né? Agradeço a vocês, me coloco à disposição. Muita alegria estar participando desse momento com vocês. Muito bom. Nós é que agradecemos, Flávio. Realmente parabenizar você, né, pela quantidade de informações que você nos traz, né, certamente fruto de um estudo, né, de muita dedicação. E realmente eu acredito que todos estão maravilhados, assim como eu estou. Então,
Nós realmente agradecemos muito. Eu gostaria de fazer um comentário e depois eu tenho uma pergunta, abrindo aí a rodada das perguntas. Né? Primeiramente, falar sobre a paixão de Paulo pelo Cristo. Né? A paixão é um sentimento, claro, que é muito demonizado. Né? Geralmente as pessoas falam mal da paixão, de quem é apaixonado. Mas no caso de Paulo, eu acho que foi justamente essa paixão, né? Quando ele ainda era Saulo, ele defendia aquela causa anterior, equivocada, né? Com muita paixão. E depois ele foi o vaso escolhido. Então eu acho que essa paixão foi determinante, porque ele foi um apaixonado pelo Cristo. Né? Foi essa paixão que sustentou ele muitas vezes, que fez com que ele suportasse tantos sofrimentos, né? Como inclusive esse que você trouxe nesse último texto que você expôs. Paulo era um apaixonado, né? A ponto de, na carta aos Gálatas, ele dizer que já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Né? Então, foi pela paixão que ele agiu, pela fé, naturalmente. E tem, inclusive, uma pergunta no Livro dos Espíritos, 300 e alguma coisa também, que eu não me lembro direito, os números, mas é feita a pergunta, né, se a paixão é um sentimento ruim. Né? E a resposta vem que a paixão não, os excessos sim. Né? O mau uso que se faz da paixão é que é prejudicial ao ser, mas a paixão não. Então, a paixão de Paulo realmente sempre me chamou a atenção. E eu queria perguntar a você a respeito de Estevão. Se você, nos seus estudos, teve conhecimento do que foi feito de Estevão depois, né? Houve alguma informação de alguma reencarnação dele? Eu concordo plenamente, Alessandra, com essa consideração que você fez a respeito da paixão. É isso mesmo, né? E essa colocação do Livro dos Espíritos é super interessante. Tem uma mensagem até de Joana de Ângeles em Desperte, Seja Feliz, que ela coloca uma coisa muito bacana e muito interessante. Ela diz que a paixão, que é uma força, né, do espírito, né, que a questão é para onde se direciona, para um lado ou para o outro, né, que tem esse potencial de destruição ou de criação, de edificação. E ela diz assim, a paixão que movia Gandhi era o mesmo potencial que movia Hitler. Né? A questão era o direcionamento que se dava. Então isso é muito interessante, é o que você comentou aí de uma forma muito feliz, né? Eu concordo plenamente. Sobre Estevão, eu também tenho curiosidade. Eu nunca encontrei nenhuma referência assim de credibilidade, alguma coisa assim que ateste alguma coisa, né? O que me parece é que eu não duvidaria, isso daqui é pura especulação minha, eu não duvidaria que antes de ser Gesiel, ele teria sido algum daqueles grandes profetas ou colaboradores de Deus, né? Tem uma passagem, eu acho que eu citei isso naquele encontro nosso, tem uma passagem no martírio dele, né? Que quando ele estava falando ao Sinédrio, e ele falava de maneira imponente, que Emmanuel diz mais ou menos assim, alguns olhavam para ele e parecia ver nele um dos grandes patriarcas ou profetas do Antigo Testamento. Né? Tal a imponência como ele falava. Emmanuel não dá ponto sem nó. Eu não sei se ele queria deixar alguma pista nesse sentido, né? Que ele teria sido, sei lá, né? Será que ele foi Isaías? Não sei, algum desses profetas. Eu tô falando Isaías porque Estevão citava muito textos de Isaías, né? Do profeta Isaías, né? Que foi o profeta que compreendeu o Messias como alguém brando, alguém amoroso e não alguém que pegaria em armas, né? E Estevão, Gesiel, citava muito versículos de Isaías, né? Não sei, isso daqui é pura especulação. A única coisa que eu tenho de informação, que não é necessariamente reencarnação, tem uma das biografias de Chico, eu não me lembro agora se é Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, ou é Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que cita o seguinte, cita que em 1942, no ano de 42, o Emmanuel foi convocado pessoalmente por Estevão para colaborar com ele
na recepção de espíritos que estavam desencarnando na Segunda Guerra Mundial. Alguns daqueles espíritos eram ligados ao coração deles. E aí Emmanuel foi convocado para participar disso, dessa recepção desses desencarnados. E aí Chico comentou que naquele ano de 42, um outro espírito, ele deu até o nome, eu não me lembro agora do nome, um outro espírito assumiu a função de Emmanuel, assumiu a tarefa da psicografia e assinava Emmanuel em nome do próprio Emmanuel, né? Ou seja, assinava por procuração, né? Então isso é interessante, né? Qual é a razão de Emmanuel ter ido e esse espírito ter ficado e não o contrário, e Emmanuel não ter saído do seu posto, da sua tarefa? Eu não sei, deve ter alguma ligação aí, né? Mas é a única menção que eu já vi a Estevão nesse sentido, né? Porque é impressionante, né? Ele parecia já preparado, ele já parecia 25 anos, 20 e poucos anos, já super preparado, já compreendendo o Evangelho, antes mesmo de compreender, de conhecer o Evangelho. É muito impressionante, né? A postura espiritual de Gesiel, né? Então, de fato, eu não sei. Tenho também a curiosidade, será que ele reencarnou, permaneceu no plano espiritual? Não tenho informação nesse sentido, não. Sim, sim. Na verdade, acho que a gente está falando a mesma coisa. Tem a questão do traço de personalidade, ou seja, o temperamento, né? E a modificação. Porque quando a gente fala em reforma íntima, em modificação pessoal, não implica de eu deixar de ser quem eu sou em termos de temperamento, em termos de personalidade, né? A reforma íntima é para melhorar vícios em virtudes, para me melhorar em termos morais. Isso não significa que em termos psicológicos de personalidade eu mude meu temperamento. Então a gente vê, por exemplo, que o temperamento de Paulo é diferente de João Evangelista, né? São temperamentos bem distintos, né? Agora veja, agora eu estou lembrando uma coisa, quando Allan Kardec aborda a questão dos espíritos puros, estamos falando de espírito puro, porque aí já é um processo até bem mais distante disso, né? A gente está falando de espírito, né, que já não está sujeito a reencarnar, que já está em outro patamar. Mas ainda assim, Kardec pergunta como é que é essa questão dos espíritos puros, esse grupo de espíritos puros, eles perdem as suas próprias individualidades, eles deixam de ser eles mesmos, eles se confundem como se fosse uma coisa só, como se... E os espíritos disseram que não. Os espíritos são puros em termos morais. Isso não significa que os espíritos puros não tenham os temperamentos, as características. Eles são puros em termos de virtudes espirituais, de moralidade. Mas vocês imaginam que, sei lá, uma comunidade de espíritos puros é um monte de gente assim que faz tudo igual, que fala da mesma forma, até o tom de voz é o mesmo. É meio estranho pensar nisso. Não, o que evolui em termos espirituais são as virtudes, ou seja, os potenciais da alma, né? O que não significa dizer que a gente não mantenha características que são singulares, né? A nossa personalidade, a nossa individualidade. Então, o que eu acredito que aconteceu foi um amadurecimento e uma espiritualização por conta de ter ele direcionado aqueles potenciais agora para a evangelização, para o bem, etc., corrigindo um pouco os excessos, porque Saulo tinha muitos excessos, né? O excesso dele em termos de compreensão literal dos textos bíblicos, porque Gesiel também era judeu, e veja a compreensão que Gesiel tinha dos textos do Antigo Testamento, né? E eram dois irmãos de raça, né? E como a compreensão era distinta, era diferente, né? E ao mesmo tempo, direcionando, ele conseguiu de alguma forma superar o orgulho, superar a sua presunção, a sua arrogância, né, as características do seu ego, mantendo mesmo temperamento. Porque assim, Emmanuel vai dizer isso em outra obra, ele vai dizer que os potenciais da alma todos são aproveitados. Então, o aperfeiçoamento espiritual não é derrubar o que você já tem, é melhorar o que você já tem. Né? Tanto é que, o que é que Lázaro fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, né? No princípio é extinto, mais avançado sensação, mais instruído o sentimento, e no ponto mais alto do sentimento está o amor.
Emmanuel fala algo muito semelhante quando ele diz assim: nenhuma paixão primitiva vai ser aniquilada, vai ser transformada. Então, até dos equívocos, a partir dali a coisa vai sendo ajustada, vai sendo corrigida. A obra divina é de aprimoramento e não de destruição. É de aproveitamento de tudo, né? Então, às vezes, aquela virtude começou com virtudes menores, né? A gente pensa, por exemplo, vou falar uma coisa. A gente pensa nos discípulos de Jesus. Maria Madalena, por exemplo, o excesso dela era na compreensão que ela tinha de amor. Um amor que era equivocado. Que descambava para a sensualidade. Mas no fundo ela tinha sede de amor. Só estava buscando o amor no lugar errado. Buscando amor numa busca que era uma busca que deixava ela mais carente. Né? Eu estou falando aqui da sexualidade desorganizada. Então, qual era a questão dela ali? Era a questão de destruir tudo que ela tinha? Não. Era de direcionar. Né? Tanto é que o diálogo mais bonito que Jesus tem sobre amor, ele fala com ela. Ele diz a ela que era necessário que ela seja mãe de todos, né? Ou seja maternal com todos. Olha como sublima a função da sexualidade, né? A sexualidade muitas vezes é transformada numa função maternal, né? É a mesma energia direcionada agora para o devotamento, para a abnegação, né? Então eu acho que os potenciais da alma são aproveitados assim, né? São direcionados assim, né? Então a inteligência usada para o mal agora para o bem, o temperamento apaixonado, porque eu posso ter um temperamento apaixonado por Paulo, como Paulo, e destruir, né? Ou eu posso ter esse foco para, sei lá, estudar, para querer passar num concurso, para querer me melhorar como pessoa, né? Então, não é, como diz a Alessandra, não é que o princípio das paixões, o livro dos Espíritos, não é ruim, é como eu direciono elas, né? Que torna uma má paixão ou uma boa paixão, né? Então é isso, eu concordo com você, é isso mesmo. Perfeito, Jobson. Eu acho que assim, a questão da divulgação, por incrível que pareça, apesar de a gente, aparentemente, a gente pensar que os tempos são tão diferentes e que o contexto é tão diferente, mas assim, o mundo ainda está tão necessitado de espiritualidade como havia naquela época, continua havendo, né? Quando eu vejo algumas abordagens, quando eu vejo, inclusive na área mesmo de educação, na área do comportamento, quanta falta faz a compreensão, por exemplo, da espiritualidade, né? Quantos sofrimentos e quantas coisas poderiam ser evitadas, quantas angústias, quando a gente vê, por exemplo, os dias de hoje com altas taxas de suicídio, quando a gente vê os problemas, né, emocionais e tantos outros, a gente percebe que ainda nós somos carentes de espiritualidade, e a doutrina espírita é uma proposta de espiritualidade sofisticada, de uma espiritualidade de profundidade, que precisa ser conhecida, né? Eu acho que a ideia, a pergunta vale a pena porque assim parece até que Paulo passava pelo mundo impondo, né, naquela pregação no sentido mais ortodoxo, né? Mas eu acho que, na verdade, se assemelha muito à tarefa do divulgador, por exemplo, que expõe. A proposta do divulgador, por exemplo, o divulgador da doutrina espírita, eu não me refiro só ao palestrante, mas qualquer pessoa que queira divulgar o bem, que a gente pode divulgar o bem sem necessariamente o rótulo religiosos, né? Se a gente está inserido no meio onde a gente pode divulgar o bem pelo bem, também que o faça, que seja feito, né? A gente pode divulgar no sentido de expor, né? Sem necessariamente cair nesse proselitismo de convencer, de converter. E claro, no caso do espiritismo... Aproveitando as oportunidades, um colóquio qualquer, assim, isso. pretencioso, e a coisa envereda, né? Vai pelo caminho e a coisa pode... Vai pelo caminho e a gente cita, e se for o caso de a gente, né, colocar para as pessoas conhecerem, né, quanta gente acaba conhecendo assim, às vezes de um diálogo informal, e sobretudo, Jobson, nos exemplos, né, nos exemplos nossos, né, no exemplo do dia a dia, a gente divulga a proposta espírita. Então não necessariamente apenas todo mundo agora se tornar palestrante, não, eu acho que ser palestrante ou não ser palestrante, ou escritor, porque escritor também pode divulgar, né? São, na verdade, tarefas, né? São meios, né?
Todos esses meios visam a nossa iluminação, né? Paulo teve um meio, que era o meio de divulgar, né? Mas uma dona de casa, em casa, dando conta dos seus filhos, pode chegar à mesma iluminação por um meio diferente, né? Os meios são distintos, mas que é isso que chama de missão, né? A tarefa que eu abraço. Mas no fundo o objetivo, a essência é o mesmo. Aperfeiçoar o próprio missionário, entre aspas, né? O próprio sujeito que se encontra abraçando aquela tarefa, né? Tornar a criatura melhor, né? Eu saí de uma tarefa aperfeiçoado pela própria tarefa que eu fiz. É esse o propósito, né? Mas no caso da divulgação, eu acho que ainda carece. Apesar do mundo estar globalizado, conectado pela internet, ainda nós conhecemos pouco a espiritualidade no sentido assim, como o espiritismo apresenta, pode ser também outro sistema, né? Mas como o espiritismo apresenta, e sobretudo a proposta de renovação interior, de mudança de vida, de estilo de vida melhor. Tem muita gente que desconhece, que ignora, tem muita gente que tem preconceito com a palavra religião, com a proposta religião. Então, eu acho que ainda a gente pode fazer muito, né? E não necessariamente sendo orador. Certa vez eu vi um vídeo de André Trigueiro, né? Aquele jornalista. E é óbvio que ele é um comunicador, mas muitas vezes nos vídeos dele ele tá falando sobre outros assuntos. E aí ele cita uma coisa bacana, ele cita alguma coisa, aí ele se coloca. Eu, como sou espírita, etc., eu entendo daquela forma. Ele tá divulgando. E às vezes num trabalho que não é um trabalho espírita. Aliás, Paulo tinha essa maestria. Quando ele estava com o público grego, ele falava numa linguagem que os gregos entendiam, dentro da cultura dos gregos. Não era só o idioma que ele usava os símbolos daquela cultura. Ele estava com os judeus, ele utilizava aquilo que era valioso, que era conhecido em relação ao judeu. Ele estava em Roma, ele falava de acordo com o público que ele ia falar, né? Essa maestria de Paulo de falar de acordo com o público é uma sabedoria interessantíssima para o comunicador, de uma forma geral, e para todos nós, né? Para todos nós. Em casa, com a família, né? E assim por diante, né? Perfeito, Nilma, é isso mesmo, é isso mesmo. Esse comentário seu, vale a pena a gente refletir, né? Na proporção que a ideia, e Emmanuel coloca isso no prefácio, eu sei que eu não vou me alongar muito não, só para dizer que o caráter pedagógico de Paulo Estevam tem a ver com isso, né? De a gente olhar para essa saga e dizer que na nossa proporção a gente também tem quedas, a gente também tem a nossa Damasco, a gente também tem as nossas micro quedas, e não importa o tamanho delas, mas é necessário se espelhar para aquilo que a gente pode fazer com elas, né?